Essa semana não tá muito fácil para os corações sonhadores, né? A gente teve o lançamento do álbum da Lily Allen, que pras fofoqueiras foi um prato cheio, a bicha mandou todos os detalhes da separação dela com o David Harbour. E a gente teve o artigo da Vogue que falou que ter um namorado é vergonhoso. O que está acontecendo no mundo dos relacionamentos? A gente já falou sobre isso em alguns vídeos aqui. Inclusive, teve um vídeo que eu falei do heteropessimismo. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar em algum lugar para que você assista. Existem várias coisas que estão sendo faladas sobre isso, mas para mim existiu uma principal que dificilmente as pessoas falam. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeiro, eu quero começar falando com vocês do álbum da Lily Allen. Eu vou dar um panorama pra você que não tá sabendo, às vezes não tem noção de quem é a Lily Allen. A Lily Allen é uma cantora britânica. Fazia muito tempo que ela não lançava nenhum álbum. Quando eu era uma jovem adolescente, ela fazia muito sucesso. Ela tinha músicas que tinham um tom sarcástico, uma coisa um pouco irreverente mesmo, ao mesmo tempo que uma voz muito doce. Eu sempre gostei dessa contradição da Lily Allen, porque ela canta de um jeito muito doce, coisas extremamente afiadas, e eu gosto desse contraste, sabe? Então eu sempre gostei muito dela. E ela tinha sumido da música. Ela se casou com o David Harbour, se você não sabe quem é o ator que faz Stranger Things, ele faz aquele, meu Deus, xerife, eu não sei, que é pai, entre aspas, da Eleven, aquele que pega a Eleven pra cuidar realmente. A Eleven é a personagem principal de Stranger Things, interpretada pela Millie Bobby Brown. Ele era casado com a Lily Allen desde, se eu não me engano, 2015. Em algum momento foi sugerido por ele que eles vivessem um relacionamento aberto, porque a Lily teve que voltar para Londres para fazer uma peça, ele ia ficar nos Estados Unidos, e com essa distância ele sugeriu que eles tivessem um relacionamento aberto. A Lily Allen não queria, a princípio, ela não se sentia confortável com essa situação, mas ela aceitou. Só que eles tinham algumas regras, assim como todas as pessoas que abrem relação que eu conheço tem que ter regra, né? Como tudo, né, gente? Todos os acordos que a gente faz em relações, sejam elas monogâmicas ou não monogâmicas, tem as nossas regras, tem as nossas formas de lidar com aquilo. E acontece que o David Harbour simplesmente quebrou todas as regras, e aí se configura, assim, uma traição. E a Lily Allen se divorcia dele, e depois de um tempo escreve esse álbum e conta exatamente tudo o que aconteceu nesse processo, como que ela descobriu que ele estava realmente traindo ela. E por traição, entenda-se que ele estava cultivando uma relação com alguém próximo. Uma das regras é, não pode ser ninguém que a gente conhece, tem que ser pago, tem que ser simplesmente, única e exclusivamente pelo sexo. E não foi o que ele fez. Ele realmente estava com uma pessoa próxima a ele, de amorzinho de romance, e isso acabou com ela. E aí, algumas músicas dela trazem esse lado de como ela se anulou e anulou os próprios desejos com muito medo de perder aquela relação. E aí, aqui, você, todas nós podemos nos relacionar com isso. Quantas vezes vocês não calaram algumas inseguranças ou algumas coisas alguns incômodos, com medo de perder a pessoa que estava do seu lado, seja ela um parceiro, uma parceira, às vezes até uma amizade, né? Às vezes até um trabalho. Você vai engolindo, 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 porque você acha que se você se impor e colocar aquilo que realmente te incomoda, você vai perder e vai ficar sozinha. E parece que esse é o grande terror. Eu confesso que eu não li o artigo completo da Vogue, eu vi as pessoas falando sobre ele. E aí, aqui, né, eu tô confessando uma coisa que me insere no grande mal da nossa sociedade, que é, eu não li o artigo, eu li o que disseram dele. E vocês me perdoem por ter feito isso. Mas realmente não fui atrás de ler o artigo, eu vi pessoas que eu gosto muito falando sobre ele. Então leiam o artigo, vou deixar aqui embaixo depois pra vocês irem direto. Mas o que eu vi as pessoas falando sobre ele, que nada mais é do que essa sensação que as mulheres estão de vergonha dos homens. E isso tem sido reforçado pelo próprio comportamento masculino. A gente falou um pouco sobre isso no heteropessimismo. Então, por exemplo, agora o David Harbour aqui com a Lily Allen, eles têm um acordo que o favorece, um acordo onde ele pode fazer aquilo que ele sugeriu que eles fizessem, e ele vai lá e simplesmente quebra as regras, todas as regras
que eles tinham. E a gente tem visto vários comportamentos masculinos que não estão sendo mais tolerados pelas mulheres. E é aqui que entra meu ponto, que eu acho que às vezes a gente fala muito pouco. Quando eu fiz uma newsletter esses dias que realmente viralizou lá no Substack, minha primeira newsletter que viralizou, é ótimo, que viralizou, onde eu falo do Mulheres Inteligentes Não Engravidam, que eu, enfim, depois vocês leiam, porque não é o que eu penso sobre isso, mas é o que me disseram uma vez. E teve um comentário ali de uma pessoa, de um homem, falando que a verdade é que tudo que os homens fazem é para conquistar as mulheres e que nós precisamos ser mais exigentes com os homens, porque se hoje eles têm determinado comportamento é porque eles estão achando que isso atrai algumas mulheres. E se a gente quer que os homens mudem, então nós precisamos exigir mais dos homens. A gente teve uma conversa legal ali nos comentários, porque eu falei pra ele mais uma coisa pra gente, mais uma coisa nas costas das mulheres. Então, são sempre as mulheres que precisam rever as coisas. Inclusive, isso me lembrou, gente, uma coisa que eu não queria falar, mas eu vou ter que falar porque foi uma coisa que me causou dor física, de raiva profunda. Infelizmente, eu me deparei com um vídeo do ex-deputado Arthur Duval, que para quem não sabe faz parte do MBL, e é um cara que eu particularmente acho asqueroso e não tenho um pingo sequer, nenhuma mini gota de admiração por essa pessoa. Mas infelizmente veio até mim um vídeo onde ele fala que as únicas responsáveis pelos filhos se tornarem bandidos são as mães. Então, se o seu filho tem um caminho do qual você não concorda, significa que você é a culpada porque você não deu educação para ele e a culpa da criminalidade é das mães. Foi isso que ele disse. E eu senti tanta raiva na hora, mas tanta raiva, gente, meu corpo inteiro, eu tinha vontade de voar na televisão. Porque eu falei, eu não tô acreditando que esse ser humano está falando uma atrocidade dessa com a maior tranquilidade. E assim, normalmente eu não gosto de citar esse tipo de coisa, essas atrocidades que eu vejo, porque eu não gosto de dar palco pra maluco. Eu acho que essas pessoas, elas têm que ser esquecidas mesmo, elas não precisam ser citadas. Mas aqui eu tô citando porque corrobora com o assunto que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, que é como a sociedade e o pensamento masculino tenta a todo momento empurrar a culpa de qualquer coisa para as mulheres. Então vai ser a mãe que não criou direito, vai ser a mulher que não se comporta muito bem. Então, a mulher agora tá muito livre, a mulher agora tá muito ambiciosa, então logo os homens não gostam e não querem. A mulher é pouco exigente, a mulher tá muito dada, a mulher tá muito... É sempre a mulher, a mulher, a mulher, o foco é sempre a mulher. Então, a Lily Allen, mas também ela foi aceitar? Por que ela foi aceitar? A gente fala muito do comportamento feminino. Por que ela foi aceitar? Por que a amante do David foi aceitar ficar com ele sabendo que ele era casado? E a gente poucas vezes questiona por que eles continuam tendo atitudes desastrosas. E aí a resposta para isso vira o heteropessimismo e é vergonhoso ter um namorado. Que é o artigo, as mulheres estão preferindo esconder os seus namorados, estão preferindo, eu vi isso também, que tá uma tendência de tirar foto, não tirar foto com a pessoa que você se relaciona, mas tirar só da mão, ou não sei o que, pra não ficar mostrando, porque você ter um namorado hoje as pessoas podem te julgar por você ter aceitado uma coisa que não tá sendo tão boa para as mulheres. Eu falei disso nessa newsletter que eu escrevi, que eu ouvi também, eu li um comentário uma vez de uma mulher falando que as mulheres que desejam casar, elas corroboram para o conservadorismo. Se você deseja casar, você está atestando, né, contribuindo para o conservadorismo. Quando todos esses discursos são propagados, você que é mulher e quer um relacionamento com um homem, você está fazendo propaganda para o conservadorismo. Se você não é uma pessoa conservadora, você vai querer esconder esse desejo, ou até se você faz parte de um relacionamento, você vai querer esconder esse relacionamento porque você não quer ser vinculada a algo que você não acredita. E mais uma vez, é algo em cima das mulheres.
E aí eu me pergunto, gente, aqui com vocês, quando é que a gente vai ser verdadeiramente livre? Quando é que os nossos desejos serão verdadeiramente livres? Quando é que eu desejar algo porque eu quero vai ser aceito? Quando é que eu não vou precisar medir os meus gestos, as minhas falas, o meu comportamento para gerar no outro alguma coisa que eu desejo? Quando é que esse outro, e esse outro sendo o homem, quando é que ele vai parar para se entender? Quando é que os homens vão parar para entender o que está acontecendo? Eu vi um cara, inclusive, no TikTok falando isso, que esse artigo da Vogue é um alerta para os homens de, cara, vocês precisam se movimentar, bicho, vocês precisam... A gente tá aqui fazendo autoconhecimento, fazendo terapia, buscando de todas as formas se entender, se melhorar, ter autonomia, e os homens não. E aí eu li um comentário nesse mesmo vídeo que eu achei maravilhoso, que é: quantos mais sinais de alerta os homens ainda precisam? Eu não sei. O que o David Harbour fez com a Lily Allen é nada novo sob o sol. Não é algo que me impressiona, não é algo que me choca. Como ela lidou com isso também não é algo que me choca. Uma mulher que cala os seus próprios desejos e os seus próprios limites para deixar o companheiro mais confortável é o modus operandi da nossa sociedade. Mesmo que essa mulher seja a Lily Allen, que é uma mulher super cabeça aberta, uma mulher revolucionária, uma mulher rebelde, uma mulher isso, mesmo assim, parece que é algo que tá incrustado na gente, sabe? E por isso que é tão difícil, posso por assim? Não sei. Para o homem mudar, porque ele sabe que não importa o que ele faça, a roda volta a favorecê-lo. Por mais que nós mulheres estejamos avançando, a gente acaba caindo nesse tipo de comportamento muitas vezes com medo da solidão, com medo de não conseguir se relacionar, com medo de não nos realizarmos emocionalmente. Então, quando existe o artigo da Vogue falando que é vergonhoso ter um namorado, o que na verdade eu penso sobre isso é que as mulheres estão despertando para o fato de que é muito, eu não acho vergonhoso, mas é muito cansativo você ser a única responsável por fazer todo o trabalho dentro das relações heterossexuais. E eu acho que isso é muito cruel. Porque quando eu escutei esse álbum da Lily, é isso que eu tô vendo. Ela esticando aqui, puxando ali, cedendo ali, se adaptando aqui, tentando deixar este homem o mais confortável possível dentro dos desejos dele, engolindo todos os desconfortos dela, inclusive a carreira dela em pausa, a carreira musical no caso, né? É muito... Ela mudou de cidade, mudou de Londres para Nova York para acompanhá-lo, mudou de país, né? Não mudou de cidade, simplesmente, ela mudou de país. Ela mudou a vida dela para acompanhar o David Harbour. E em troca, ele traiu a confiança dela, porque ela não fez mais que a obrigação. E ele não fez mais do que reproduzir um padrão. E é essa a lógica aqui que tem que ser mudada. Só que nós, mulheres, eu sinto que a gente tá tentando mudar isso. A gente tá saindo disso de fazer mais que... não fazer mais que a obrigação. Acontece que os homens estão atrasados em parar de repetir padrões. Eles ainda repetem padrões. Eles ainda não se questionam do motivo pelo qual eles insistem em performar esses padrões. E aí eu acho que não tá nas nossas costas. Não tá mesmo nas nossas costas. É algo que a gente precisa abrir mão. E eu não tô falando abrir mão de querer construir uma relação. Isso não. Porque eu particularmente gosto de me relacionar e acredito realmente na potência e na força de um casal. Seja ele qual for e como for. Eu realmente acredito. Eu acredito que construir uma vida com alguém é algo que, pra mim, particularmente, me engrandece, sabe? Me satisfaz. Então eu continuo acreditando nisso. Mas eu acho que não
não dá pra ser isso a qualquer custo. E é isso que a gente tá entendendo, é isso que nós mulheres estamos entendendo. A gente fez até agora a nossa vida uma ode às relações. A gente vive para se relacionar, a gente vive para buscar o marido. Lembrei da música da Ray, maravilhosa, vocês ouviram? Where the Hell is My Husband? Ai, meu Deus, acho que a música chama Where is My Husband, né? Mas, gente, é muito boa essa música. Mas a gente vive exatamente assim. Cadê meu marido? Lembrei também da Charlotte de Sex and the City, que é a minha personagem preferida dessa série. Tem uma hora que ela fala: eu namoro desde os 14 anos. Eu tô exausta, cadê ele? Essa sempre foi a nossa missão. Buscar a pessoa que vai construir uma relação com a gente. E o que, na verdade, está sendo posto atualmente é que essa não é mais a missão da mulher. Porque é muito cansativo você ter uma missão que quando você percebe, ela nunca se cumpre. Porque ela é uma via de mão única. Você tenta encontrar essa pessoa, como a Charlotte namora desde os 14 anos, cadê ele? E quando você encontra ele, você fala, nossa, mas era isso? E aí, a Lily Allen, bom, é isso, então ele é um homem bom, ele é um homem. Ele me ama, então já que ele me ama, eu vou ficar. E eu acho que eu tenho que ficar, porque eu quis isso a minha vida inteira, então eu tenho que aguentar essas coisas, então eu acho que eu tenho que ficar. E aí, de repente, você percebe que você não tem que nada. E é isso que as mulheres estão percebendo, que elas não têm que nada. E não é falta de desejo. Todo mundo deseja amar. Mas é falta de fé que isso é possível. E eu normalmente sou bastante otimista aqui com vocês, porque eu mesma vivo uma relação que é muito boa, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, e que a gente constrói as coisas com muita honestidade e com com muito companheirismo mesmo, né? Com muita troca. Mas eu sei que não é a regra. E eu sei que mesmo sendo assim, existe muito trabalho das duas partes pra manter essa relação. Porque sempre existe. Porque se relacionar é trabalho. E aí, quando você percebe que você é a única fazendo esse trabalho, você pensa realmente, por que eu não direciono, então, toda essa energia que eu estou depositando aqui para construir algo que é só meu, já que eu não tô tendo parceria. Já que sou só eu mesmo que tô fazendo o esforço, que eu coloque esse esforço pra me satisfazer de outras formas, sozinha. Eu entendo. Eu entendo mesmo. Eu acho triste. Eu não, eu- esse episódio eu não tô muito assim, né, de falar, ai, vamos ser otimistas. Não, eu acho que a gente tem que ser realista nesse primeiro momento e entender que é isso que tá acontecendo. É isso que está acontecendo. E pra mim, eu acho que o grande problema é que nós estamos sempre fazendo o trabalho. E talvez a gente tenha cansado de fazer esse trabalho. Acho que a mulherada tá jogando a toalha e isso é um sinal de alerta, sim. Mas é como aquele comentário que eu vi. Quantos mais sinais de alerta são necessários para que alguma coisa mude? Não sei. Realmente não sei. Mas eu quero saber o que você acha de tudo isso. Sei que não foi um episódio muito pra cima, mas eu acho que são conversas que a gente também precisa ter e precisa se questionar. Quero saber se você ouviu o álbum da Lily Allen. A minha música preferida foi Dallas Major. Eu adorei o ritmo ai, eu adorei tudo nessa música. Mas Tênis também é muito boa. Tênis é quando ela descobre a traição. É muito boa. Enfim, é muito bom esse álbum inteiro. Eu sou muito fofoqueirinha, então pra mim foi tipo perfeição. Quero saber também se você chegou a ler o artigo da Vogue, vai estar aqui na descrição, vou colocar todas essas referências pra vocês aqui embaixo. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, é muito importante pro crescimento desse trabalho aqui. E nós nos vemos na semana que vem.